Gente, sou o professor Daniel Félix e vou dar aula de operações com números racionais e vamos ver alguns números racionais básicos, beleza? Então, vamos para o nosso primeiro exercício, que é assinale na reta numérica os números racionais 3,21, 1,666, menos 3 1/5, 0,8 e menos 12 onzeavos, certo? Então, vou montar a minha reta numérica aqui. Vou colocar o zero no meio e ela anda para a direita números positivos, 1, 2, 3, e para a esquerda números negativos, menos 1, menos 2 e menos 3. Vamos para a letra A. A letra A é 3,21. Então, eu tenho 3 inteiros e 21 decimais. Então, ele fica um pouco a mais do que o 3. Então, aqui eu vou botar letra A, que é 3,21. Beleza? Na letra B é 1,6666. 1,666 está entre 1 e 2. Beleza? Então, o número 1,666 está entre 1 e 2, um pouco a mais da metade, 1,666. Vou botar esse traço que representa uma dízima periódica. O número menos 3, 1/5. 1/5 corresponde a 0,2. Se eu tenho menos 3, 1/5, é a mesma coisa que eu falar menos 3,2. Beleza? Então, menos 3,2, ele está um pouco depois do menos 3. Então, menos 3 meios. Letra D, 0,8. Então, 0,8 está entre 0 e 1. 0,8 está entre 0 e 1. Esse exercício é só para você determinar aonde estão os números racionais. E para fechar, a letra E, eu tenho menos 12avos. Então, primeiro vamos calcular quanto que vale 12 dividido por 11. 12 dividido por 11 fica 1 e sobra 1. Não dá para fazer a conta, coloca um 0. E a vírgula ainda não dá, coloca um 0 e 100. Isso dá 9. 9 vezes 11, 99. E sobra 1. Opa, então vai continuar a mesma conta. Então é 1,09090909. Então, 1,09 ele está um pouco depois de 1, só que ele está antes de 1,666. Então, o número está aqui. Isso é 12 11avos. Beleza? Então, primeiro exercício, só para a gente identificar a posição dos números racionais. Vamos para o segundo exercício. Resolva os problemas. Segundo exercício, resolva os problemas. Numa cidade no interior de Santa Catarina, os termômetros marcam durante o dia 2,3 graus. Durante a madrugada, a temperatura desceu 5,3. Qual foi a temperatura registrada durante a madrugada? Então, a temperatura estava em 2,3. Ela diminuiu 5,3. Então, menos 5,3. Então, vamos pensar na reta numérica.
eu tenho uma reta numérica, onde está marcando 0 aqui, 1, 2. Aqui, ó, menos 1, menos 2 e menos 3. Certo? Se eu estou em 2,3, eu tirei 5,3, eu vou andar. Se eu tirasse só 5, não tirasse o 0,3, vamos lá, eu ia ter 2, menos 1 vai para 1, menos 1 vai para 0, menos 1 vai para menos 1, menos 1 vai para menos 2 e menos 1 vai para menos 3. Beleza? Só que tem esse 0,3 aqui. Se eu tirar o 0,3 daqui com o 0,3 do que está diminuindo, ele vai direto para menos 3. Então, a temperatura durante a madrugada registrada foi menos 3 graus. Beleza? Essa foi a temperatura registrada. Vamos para a letra B. Na letra B, ele diz o seguinte: uma gaivota se encontra a 23,3 metros de altura e avista um peixe. No mar, há uma profundidade de 8,6 metros. Então, olha, aqui está o mar, aqui está a gaivota, que eu vou chamar de G, e embaixo do mar, aqui está o peixe. Que distância a gaivota percorreria para alcançar o peixe? Então, ó, a gaivota tem que descer até o nível do mar e do nível do mar descer até o peixe. Ela está a 23,3 metros de altura. 23,3 metros de altura. E o peixe está numa profundidade de 8,6 metros. Então, qual é a distância que a gaivota vai percorrer? A gaivota vai percorrer 23 até o mar, 23,3, e 8,6 até o peixe, depois que passa o mar. Então, vai ficar 23,3 mais 8,6. Então, a soma dos dois números dá 9. 1 vai 1. 31,9 metros. Beleza? Então, letra A, letra B, feita. Vamos para a letra C. Letra C. O saldo no banco é negativo em R$ 432,40. Quantos depósitos no valor de R$ 71,50 preciso fazer para tornar o meu saldo positivo? Então, eu estou devendo R$ 4.432,40. Eu vou fazer alguns saques de R$ 71,50. Quantos saques eu vou depositar, na verdade, né? Não vou sacar, vou depositar R$ 71,50. Então, eu vou ter que fazer quantos saques para minha conta ficar positiva? Então, eu vou dividir 432,40 dividido por 71,50. Certo? Eu posso tirar as duas vírgulas. Por quê? Porque o número de casas decimais é o mesmo. E vou fazer 43.240 dividido por 7.150. Daniel, posso cortar o zero? Claro que você pode. Tá? Então, essa conta dá 6. 6 vezes 5. Diminui um pelo outro, fico com 4 e 3. Ou seja,
eu vou fazer 6 saques de R$ 71,50, ainda vai faltar R$ 34,00. Então, eu tenho que fazer 6 saques para minha conta ficar positiva? Não, eu tenho que fazer 7 saques de R$ 71,50. Se eu fizer 6 saques, vai ficar faltando ainda R$ 34,00. Como eu não quero que fique faltando nada, eu tenho que fazer 7 saques. Saques não, 7 depósitos. Beleza? Então, segunda questão, bem tranquila. Vamos para a próxima questão. Próxima questão é uma questão de fração que muita gente fala, né? Ah, odeio fração, odeio fração. Fração é molezinha pra gente, tá? Vamos para a terceira pergunta. Em um pote há 4/5 de 1 kg de açúcar e em outro pote há 1/3. Quantos quilos de açúcar o primeiro pacote tem a mais que o segundo? Então, eu tenho 4/5 do primeiro e eu tenho, deixa eu botar a próxima questão. A questão diz o seguinte: em um pacote há 4/5 de quilograma de açúcar e em outro pacote há 1/3. Quantos quilos de açúcar o primeiro pacote tem a mais que o segundo? O primeiro pacote tem 4/5 e o segundo tem 1/3. Então, se eu quero saber quanto tem a mais, eu faço a diferença um pelo outro. Então, 4/5 do primeiro menos 1/3 do segundo pacote. Certo? A gente faz o MMC entre 5 e 3, que dá 15. Então, 3 e 5. O número que está aqui embaixo, a gente multiplica pelo de cima. Então, 3 vezes 4, 12. E 1 vezes 5, 5. Isso vai estar dividindo pelo resultado do MMC, que dá 15. Ou seja, 12 menos 15, 7. Menos 5, 7. Isso dá 7/15 avos. Beleza? Então, fechamos o exercício de fração que muita gente gosta de reclamar. Vamos para o próximo exercício. Resolva as expressões entre os números racionais. Então, vamos para a letra A. Letra A. Eu tenho menos 3/14, menos 3/14, dividido por 2/7. Como que a gente faz divisão de fração? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira é menos 3/14. Menos 3/14. E multiplica pelo inverso da segunda. A segunda, se a gente inverter, vai ficar 7/2. Para facilitar, a gente corta 14 com 7. Aqui, 2 e 1. Então, vamos lá. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. E 2 vezes 2 dá 4. Então, menos 3/14 dividido por 2/7, eu tenho menos 3/4. 4/, menos 3/4. Vamos para a segunda. Menos 5/12 dividido por menos 15/8. Então, eu tenho menos 5/12 dividido por menos 15/8. Mesmo processo, a gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, menos 5/12 vai ficar menos 5/12 vezes o inverso da segunda
vai ficar 8 sobre 15. Como o sinal está negativo, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui é cortar. O 5 eu corto com 15 e dá 3. O 8 eu corto com o 12 por 4, que dá 2 e dá 3. Então, 1 vezes 2, eu tenho 2. Menos com menos, mais. Então, eu tenho 2. Isso dividido por 3 vezes 3, 9. Então, na letra B, eu tenho 2 nonos. Certo? Positivo porque menos com menos dá mais. Vamos para a letra C. A letra C na letra C eu tenho menos 2 menos 2 sobre 5 dividido por 6,6666. Beleza? Então, na letra C, eu tenho menos 2 menos 2 quintos, e vamos transformar esse 6,666, essa dízima periódica, em fração. Então, vai ficar 6 mais 0,66666. Correto? Se eu somar esses dois, vai ficar 6,666. Como que a gente transforma em fração? 6 sobre 9. Vamos fazer essa operação. 9 vezes 6, 54, mais 6, 60. Então, eu tenho 60 sobre 9. Então, no lugar de 6,6666, eu posso falar que é 60 sobre 9. Certo? Então, vamos fazer essa operação. Primeiro, o que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos lá. Repete a primeira. Vou botar aqui embaixo. Repete a primeira, menos 2. E multiplica pelo inverso da segunda. Vamos ver o que dá para a gente cortar aqui. Vou cortar o menos 2 com 60, aqui vai ficar 30 e aqui 1. Então, a conta que eu tenho é menos 2 menos, vou botar entre parênteses, porque tem um menos na frente aqui. 1 vezes 9, 9. E 5 vezes 30, 150. Beleza? Não tem um menos na frente. Menos com menos, eu tenho mais. Então, qual conta que eu vou fazer agora? Menos 2 mais 9, 150 avos. Vou puxar para cá. Eu tenho menos 2 mais 9, 150 avos. Como que a gente faz essa operação? Multiplica pelo inteiro e soma com o numerador. Então, vai ficar 150 vezes menos 2 dá menos 300. Menos 300 mais 9 dá menos 291. Dividido por 150. Então, essa é a resposta da letra C. Certo, gente? Vamos para mais alguns exercícios. Resolva a expressão a seguir. 1 mais 1 sobre 1 menos 5. Isso tudo dividido por 1 mais 3 sobre 1 mais 1 quinto. Beleza? Então, a gente vai resolver
Primeiro, sempre a menorzinha fração, vamos aumentando as nossas frações até chegar numa única fração. Beleza? Então, ó, eu tenho 1 mais 1 sobre 1 menos 1/5. Isso está sendo dividido por 1 mais 3, 1 mais 1/5. Daniel, como que a gente faz? Primeiro vamos resolver a fração de baixo, beleza? Então, 1 vezes 5 dá 5, menos 1, 4. Então, esse cara é igual a 1 mais 1 sobre 4/5. Isso dividido por, vou fazer a mesma coisa aqui, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, eu tenho 1 mais 3 sobre 6/5. Nesses dois casos, eu tenho fração, duas frações, divisões de fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, como que fica? Vai ficar 1 mais, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso dividido por 1 mais, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Então, 1 vezes 5 dá 5. Eu vou ter 1 mais 5 quartos. Dividido. Aqui, eu posso cortar para ficar mais fácil. Então, 5, 1 mais 5 meios. Agora eu tenho um número inteiro mais um número fracionário. Como que a gente faz? Multiplica e soma. Vai ficar 4 vezes 1, 4, mais 5, eu tenho 9 quartos. E 2 vezes 1, 2, mais 5, eu tenho 7 meios. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira, 9 quartos, e multiplica pelo inverso da segunda. Deixa eu botar aqui em cima. Repete a primeira, 9 sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda, 2 sétimos. Então, posso cortar o 4 com 2, vai ficar 2 e 1, 9 vezes 1 dá 9, e 2 vezes 7, 14. Beleza? Vamos para mais um exercício. Determine o valor de menos 2/3 elevado a menos 2, elevado a 3 e elevado a menos 1. Quando eu tenho potência de potência, a gente pode multiplicar todos os expoentes. Então, vou fazer menos 2 vezes 3 vezes menos 1. Vamos ver quanto vai dar essa conta? Eu tenho menos 2/3 elevado ao produto dos 3, menos 2 vezes 3 vezes menos 1. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 1 dá mais 6. Então, vou fazer menos 2/3
elevado a 6. Menos 2 vezes 6, vamos lá. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, quando a base é negativo e o expoente é par, vai ficar positivo, 64. Vamos ver o 3. 3, 9, 27, 81, 243, 729. 729. Então, essa é o resultado da potência. Beleza? Então, gente, o menos com menos aqui ficou mais. Então, por isso que a gente não precisou inverter. Beleza? E, para a gente fechar, o último exercício. Eu tenho, sendo m 1 menos 1/3 elevado a menos 2 e n 2 mais 1 meio elevado a menos 2, calcule o valor de m vezes n elevado a menos 1. Então, vamos transformar isso aqui em uma única fração, o n também em uma única fração e vamos multiplicar os dois. Beleza? Então, eu tenho m vai ser 1 menos 1/3. Vamos achar o valor de m aqui. Isso está elevado a menos 2. 3 vezes 1, 3 com menos 1, 2. Então, eu tenho 2/3 e isso está elevado a menos 2. Então, toda vez que o expoente for número negativo, a gente inverte o número e o expoente fica positivo. 3 ao quadrado, 9, e 2 ao quadrado, 4. Então, esse é o valor de m. Vamos para o valor de n. Vamos separar aqui o valor de n. Eu tenho 2 mais 1 meio elevado a menos 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 meios elevado a menos 2. Como está negativo, a gente inverte o número. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. Beleza? Qual é a pergunta dele? Calcule o valor de m vezes n. Então, o valor de m vezes n é 9 quartos vezes 4, 25 avos, elevado a menos 1. Eu posso cortar o 4 com 4, um em cima, o outro embaixo, e elevado a menos 1, a gente inverte. Então, o que está no numerador vai para o denominador vai para numerador. Isso fica 25 sobre 9. Beleza, galera? São esses exercícios aí. Espero ter ajudado. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.